Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai falando um pouquinho sobre uma segunda parte do capítulo 1 de Tiago, que fala sobre a importância de praticar, não somente ser ouvinte da palavra de Deus. O trecho que a gente está estudando agora, essa segunda parte do capítulo 1, ele é uma ligação, como carta, óbvio, né, como os temas, apesar de serem salpicados, eles estão todos encaixados. O capítulo 1, ele começou com aquela parte da gente falar um pouco sobre as provações, a alegria das provações, porque elas amadurecem a nossa fé, elas transmitem o cuidado de Deus, também nos ensinam a respeito do nosso crescimento, do nosso amadurecimento com relação à vida cristã. E tudo isso foi dito no início, no capítulo 1, no nosso primeiro estudo. O terceiro, que é o próximo ainda do capítulo 1, fala um pouco sobre religiosidade, que é o estudo de semana que vem. Esse é uma ligação um pouco dos dois. É um pouco da ideia da aprovação e um pouco da ideia da religiosidade quando fala sobre a palavra de Deus. Ele começa, no verso 16, dizendo que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então, se toda dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, é interessante a gente perceber que isso é uma ligação com o trecho inicial, dizendo que nós não temos, Deus não nos prova, né? Deus não nos tenta, Deus não nos, que é o segundo estudo que a gente fez, Deus não nos coloca em tentações ou em provações. Esse é o terceiro, tem um quarto, na verdade, né? Deus não nos prova, Deus não nos tenta, Deus não faz isso. Porque toda dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. E ele vai dizer, o Senhor não muda, ele é imutável. E esse Senhor nos gerou novamente. E ele nos fez como primícias dessas obras. Ou seja, a ideia de primícia, no texto de Tiago, é a mesma ideia de quando o homem fazia sua colheita, ele tirava a primícia, ou seja, a melhor parte. Quando Deus no Antigo Testamento pedia as primícias, né, o texto ali diz que o significado dessa palavra primícia é a melhor parte da colheita. E é como se Tiago estivesse dizendo, Deus nos fez ou nos tem como seus filhos como a melhor parte de tudo que ele criou. A melhor parte de toda a criação, obviamente, é o ser humano, mas também o ser humano resgatado, redimido pela palavra, que é o Evangelho, que é o próprio Cristo. Ele é a salvação de todos nós. E por isso que a gente tem que entender que Deus é extremamente bondoso, misericordioso e nele não há treva alguma. Nele não há mal algum, pelo contrário, nós somos a prova disso. Nós somos, pela salvação que Cristo nos oferece, resultado desse amor e dessa benevolência divina. Mas isso precisa ser respondido, correspondido de alguma forma. E é isso que Tiago está explicando, falando, olha, vocês então precisam aprender alguns conselhos básicos da vida. O primeiro, nesse pequeno trecho de sabedoria, Tiago diz, vocês precisam ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O contexto especificamente disso é porque os judeus, os cristãos, muitos deles judeus, mas os cristãos em geral, espalhados pelo mundo, eles criaram uma concepção de que assistir, ouvir, melhor dizendo, a palavra de Deus e estar presente em programações religiosas era a questão nobre e era aquilo que de fato bastava para eles. E Tiago diz, olha, vocês não podem ser como aqueles que se olham no espelho e esquecem da aparência. Vocês não podem ouvir a palavra e não praticar. Vocês precisam ser praticantes dessa palavra. Por isso vocês têm que estar prontos a ouvir. Esse pronto a ouvir tem não só o significado do conhecimento prático a respeito da palavra de Deus, mas também a permissão desta mesma palavra de nos corrigir, de mudar quem somos, de mudar a nossa realidade. Por isso que ele vai falar, vocês precisam ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Um sinônimo de que é o que a gente fala e o modo como a gente vive
muitas vezes que é diferente daquilo que nós deveríamos ser diante de Deus, por razão do Evangelho que nós aprendemos em Cristo Jesus. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês precisam estar prontos a permitir que a palavra de Deus, com seus ensinos, preceitos, valores e ordenanças, ela consiga fazer em vocês transformações diárias, porque Cristo nos chamou para isso. E o último verso, que é o verso 25, ele diz, se você colocar a palavra de Deus em prática, você será feliz. Se você atentar, se você prestar atenção, se a voz de Deus que fala por intermédio de irmãos, por intermédio de uma reflexão, por intermédio de umas circunstâncias, te traz a consciência da necessidade de mudança de alguma área da sua vida e você muda, você colhe resultados positivos e abençoadores. O servo de Deus que anda com Deus, que justamente, como a gente falou, recebeu essa nova geração, esse novo nascimento, é agora uma nova criatura por meio do Evangelho, que é agora uma primícia de Deus, porque você agora é um filho de Deus, adotado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, você precisa viver dessa maneira. E comunhão com Deus é justamente isso. Ao mesmo tempo que você aprende de Deus, você recebe de Deus, você cria relacionamento afetuoso com Deus, de muita misericórdia, de bênção, de promessas, de cuidado. Também é um relacionamento que precisa gerar, como eu disse na igreja recentemente, pequenas conversões, pequenas mudanças de valores. Porque se você é aquele que pratica o mal, como você pode ser de fato alguém que nasceu de novo? Obviamente que nós temos o pecado jaz em nós e a gente tem muita dificuldade com relação às obras da carne. A gente de vez em quando vai praticar obras da carne, lutamos contra circunstâncias e situações na nossa vida, mas é necessária mudança, é necessária transformação, é necessário que a gente experimente de verdade ser uma nova criatura junto com Deus. E para isso a gente precisa não só ser ouvinte da palavra, como praticante. Essa é uma lição importantíssima desse trecho, desse terceiro estudo, e importante, por isso que eu estou trazendo ele separado dos últimos versos do capítulo 1, porque a gente tem o costume de transformar a palavra de Deus num amuleto, né? A gente acha que a gente vai ter vida espiritual abençoada se a gente decorar o Salmo 91 somado com o Salmo 25. A gente acha que a gente vai ser abençoado porque a gente colocou uma Bíblia aberta em algum lugar. O Brasil tem muito disso, é um país muito supersticioso. E essas superstições, essas crendices populares, muitas vezes elas se associam à fé, incluindo a palavra de Deus. Se eu tiver a palavra de Deus, se eu ler a palavra de Deus, não é? Tem gente que tem um ritual da leitura da palavra de Deus, esqueceu que a palavra de Deus é só mais um livro se você não colocar em prática. A palavra de Deus é só um livro que contém palavras e letras e mensagens muito bonitas e inspirativas. Se você fizer dela um livro de meditação, se você fizer da Bíblia um livro de devocional diária. E a Bíblia não é isso. A Bíblia é muito mais que isso. A palavra de Deus é muito mais do que esse livrinho que você, no final da leitura, diz amém, como é gostoso a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa, ponto número 1, te incomodar. Ela precisa te incomodar, ela precisa mostrar para você que você é um pecador. Precisa revelar no íntimo do seu coração as suas mazelas. A palavra de Deus, como ela mesma vai dizer, é como uma espada que penetra a alma humana, capaz de dividir, né, as coisas mais profundas. Porque se não for assim, ela não vai fazer, ela não vai conseguir produzir resultados de santificação, de aproximação com Deus. O segundo ponto é que a palavra de Deus, a partir do momento que ela é lida e ela revela quem somos, ela também precisa nos mostrar a direção. E a direção sempre é a vontade de Deus, que não é mais fácil do que as direções humanas, nem as direções que achamos. A direção, a vontade de Deus, ela é muito complicada em muitos momentos. Esse negócio de amar o inimigo, orar por aqueles que vos perseguem, que Jesus disse, esse negócio de andar mais uma milha, dar a cara a ser, né, esbofeteada se você receber um tapa na face, dar a outra face, esse negócio de ser suporte à vida das pessoas, ser mutuamente hospitaleiro, tudo isso na palavra de Deus são valores e princípios que provam de fato quem é um servo de Deus e quem não é um servo de Deus.
A gente muitas vezes lê esses textos e fala, nossa, como é bom, né, se a igreja vivesse isso. Ora, você é a igreja. Se você crê no Senhor Jesus Cristo e você vive para o Senhor Jesus Cristo, você deve fazer isso. Não é a sua comunidade. As transformações, elas nunca acontecem do macro para o micro. Elas sempre acontecem do micro para o macro. As transformações, os avivamentos, as grandes transformações de igreja, as grandes transformações que comunidades passam, muitas vezes são oriundas da fé e da espiritualidade de uma pessoa que buscou a Deus e que incentivou outras a transformar suas realidades. Quer um exemplo? Leia o livro de Neemias. Neemias foi um homem que, apesar de copeiro, escravo do rei Xerxes, ele foi para Jerusalém com autorização do rei, muito preparado, capacitado, buscou renovar toda a situação de segurança de uma cidade, com a reconstrução do muro, mas ele causou um impacto tão grande que ele conseguiu, junto também com o sacerdote Esdras, uma reforma espiritual que está registrada, por exemplo, no capítulo 8 de Neemias. Então, as transformações começam por uma pessoa. Quem sabe não é você? Não só ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus como uma meditação diária, onde eu leio, nossa, que bonitinho, fecho a Bíblia e vou dormir, e continuo o mesmo indivíduo pecador e distante de Deus. A Bíblia não foi feita para ser lida, eu já disse isso várias vezes na igreja. Essa frase é polêmica, mas é verdade. A Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser meditada e colocada em prática. Não adianta nada você ler 4, 5, 6, 10, 20 capítulos por dia, se às vezes um versículo que precisava ser praticado por você não é praticado, porque você passou por ele só como uma leitura, e não como um ensino cristão para a sua própria vida, para a sua própria existência, para refletir a imagem de Cristo Jesus. O desafio para nós é a gente não ser ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, para que a glória de Deus se manifeste por meio daquilo que nós estamos fazendo. Assim seremos de fato uma igreja relevante para o mundo e para o local que a gente está. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse estudo, qualquer dúvida, coloque aí as perguntas do capítulo 1 de Tiago no Facebook, na internet, no vídeo, que a gente tenta responder, e qualquer coisa a gente manda também e-mail, tem um e-mail também na internet, no canal do Pastor Fábio Saraiva aí, e qualquer dúvida você pode entrar em contato que a gente tenta explicar, tá bom? Compartilha, Deus abençoe a sua vida e que você seja praticante da palavra de Deus. Não trabalhe com a palavra de Deus, com a Bíblia, só como um livro de leitura diária, como se fosse um amuleto, como se fazer leituras espirituais fosse abençoar a sua vida, porque a bênção não vem só por ler, vem por praticar. Não adianta você decorar texto da palavra de Deus e o seu coração está tão distante do Senhor. Não adianta. Você vai ser como um fariseu da época de Jesus, que conhecia o Antigo Testamento de cor, conhecia passagens de Êxodo, de Gênesis, de Levítico de cor, mas estava tão distante de Deus. Que a gente crie essa consciência e comece a quebrar os rituais, muitas vezes evangélicos, igrejeiros, que tanto nos afastam de Deus. Deus abençoe a sua vida.